Continuando na correção da nossa atividade sobre DNA e RNA, continuando a partir da questão 4, vamos fazer a correção. A questão 4 traz o seguinte: o ácido desoxirribonucleico, o DNA, é a molécula biológica que carrega as informações genéticas de um determinado organismo. Considere que o homem tem um total de 6.000 nucleotídeos, sendo 30% de adenina. Assinale a alternativa. Assinale a alternativa correspondente, respectivamente, à quantidade de bases timina, citosina e guanina. Bem, se a questão lá nos traz que é uma molécula de DNA, um ácido desoxirribonucleico, eu fiz uns esquemas aqui para vocês verem como que é como que a gente vai resolver essa questão. Bem, o exercício já nos trouxe que é um exemplo, né, de um indivíduo que tem 6.000 nucleotídeos. Destes 6.000 nucleotídeos, o exercício trouxe que 30% é de adenina. E aí ele pergunta, qual a quantidade das bases timina, das bases citosina e guanina, tá? Então, a gente vai precisar pensar o seguinte: como é referente a uma molécula de DNA, então nós sabemos que o DNA nós teremos a base timina, tá? E a timina que vai se ligar à adenina. O exercício já me trouxe que a adenina, ela tem 30% de bases adenina nesses nucleotídeos. Se a adenina sempre se liga com a timina, logo também teremos 30% de bases timina. Essas duas juntas correspondem a 60% de bases nesses nucleotídeos. Bem, e o exercício também quer saber a respeito das bases citosina e guanina. A citosina se liga com a guanina. Então, ele quer saber qual é essa porcentagem aqui e qual é essa porcentagem aqui. Aqui a gente pode pensar pela lógica, né? Se entre adenina e timina eu tenho 60% do total de bases, quanto falta então para que eu tenha 100%, 6.000 nucleotídeos? Então aqui falta 40%, certo? Para inteirar o 100% aqui embaixo. Se são 40%, então eu tenho 20% de citosina e 20% de guanina. Isso daqui é um cálculo lógico, tá? Então aqui a gente consegue 100% das bases, inteirando aqui 6.000 nucleotídeos. E aí, como que vão ser esses cálculos? Deixa eu pegar aqui para vocês que eu já tenho aqui o esqueminha. Aqui. Bem, vamos lá. 6.000 nucleotídeos estão para 100%, tá? Então, 100% de nucleotídeos que o exercício trouxe está para 6.000. 30% corresponde à adenina e à timina, tá? Então, a gente vai fazer uma regra de 3, tá? Isso aqui é bem simples. Então, aqui ó, é 30 vezes 6.000 dividido por 100, tá? Corta aqui. Isso daqui vai dar 1.800 bases de adenina e 1.800 para a timina. Bom, se a gente sabe que citosina e guanina, as duas juntas, são 40%, eu posso fazer tanto o cálculo aqui para 40 como o cálculo para 20. Tá? Se eu fazer o cálculo para 40, aí depois eu tenho que dividir por 2, tá? Vamos fazer para 20, que daí vai ficar mais fácil, tá? Porque 20 para citosina e 20 para guanina, tá? 40% seria para as duas bases juntas. Bem, é a mesma coisa, então eu vou pegar aqui 6.000 nucleotídeos vezes 20% dividido por 100. Corta, né? Isso daqui dá 1.200. 1.200 bases para citosina e 1.200 para guanina. Então, a alternativa correta é a alternativa A, que traz, né? Então, o exercício pergunta: qual é a quantidade correspondente à quantidade de bases timina, citosina e guanina? Então, é 1.800 de timina, porque é a mesma quantidade de adenina, 1.200 citosina e 1.200 guanina, como a gente viu aqui,
tá? Então, é a letra A, certo? Na questão 5, a estrutura do DNA lembra uma escada em espiral. Os degraus são bases nitrogenadas unidas por ponte de hidrogênio e o corrimão é formado por... Bem, a explicação sobre isso vocês vão encontrar na página 134 do nosso material, em que ele mostra, ilustra muito bem, né, aquele formato da escada espiral, em que a gente faz uma representatividade da estrutura do DNA. Então, eu fiz aqui uma ilustração para vocês, deixa eu puxar, que é aqui, né, a representação aqui dos nucleotídeos, né? Então, aqui a gente tem o fosfato, aqui as pentoses, no caso o açúcar, e as bases nitrogenadas, tá? Cada ligação dessa de fosfato, açúcar, base nitrogenada representa um nucleotídeo. E todas essas junções aqui de fosfato, de açúcares e de bases nitrogenadas vão formar aí uma estrutura de DNA. Lembrar que um DNA ele pode ter milhares, né, de bases nitrogenadas, fosfato e açúcares. Bem, na escada espiral que o exercício traz, que a gente representa a molécula, a estrutura do DNA, a gente compara as bases nitrogenadas como os degraus da escada e o grupo açúcar-fosfato como corrimão. Tá? Então, quando a gente faz aquela escada espiral, né, aquela molécula toda espiralizada, as bases nitrogenadas elas vão representar os degraus dessa escada e o grupo fosfato açúcar ou grupo fosfato pentose vai representar o corrimão dessa escada. Então vamos ver quais alternativas a questão 5 tem pra gente. Bem, ele traz, então, os degraus são bases nitrogenadas unidas por pontes de hidrogênio e o corrimão é formado por pentose somente? Não, a pentose são os açúcares, mas nós vimos que para formar esse corrimão é preciso de pentoses mais pentoses, que são os açúcares, mais o grupo, mais o fosfato. Bem, é formado o corrimão representado por bases nitrogenadas? Não, as bases nitrogenadas representam os degraus da escada. Letra C, o complexo açúcar-fosfato? Sim, que é esse complexo da união do açúcar com o fosfato, ou seja, da pentose com o fosfato. É o nucleotídeo? Não. Tudo isso é um nucleotídeo, né? Uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Aí é um nucleotídeo. Um ribossomo? Não, de jeito nenhum, nada a ver. Então, é letra C, tá? O corrimão da escada espiral, ele é representado pelo complexo açúcar-fosfato. E vamos para a questão 6, para a gente finalizar. Observe a figura abaixo, que representa o emparelhamento de duas bases nitrogenadas. Então, a gente tem aqui duas bases nitrogenadas, aqui a gente tem o grupo, aqui a gente tem um açúcar, tá? Aqui a gente tem a base nitrogenada ligada aqui quando fala em ponte de hidrogênio, gente, é isso aqui, tá? As pontes de hidrogênio e outro açúcar aqui e outra base. Bem, aqui uma base nitrogenada adenina e aqui a base nitrogenada timina. As duas aqui, ó, ligadas por essas pontes de hidrogênio aqui, tá? Bom, vamos lá. Indique a alternativa que relaciona corretamente a molécula ou as moléculas que se encontram parcialmente representadas e o tipo de ligação química apontada pela seta, tá? Que no caso é esta setinha aqui. Vamos lá. É exclusivamente DNA? Bem, pode ser porque aqui a gente traz sobre a timina e a gente viu que a base timina ela é encontrada somente nas moléculas de DNA, enquanto que as moléculas de RNA vão ser compostas pelas bases uracila ou uracil. Então, se é timina, nós estamos falando sim de um DNA. Fazer de mão esquerda não vai dar, tá? Então, a gente está falando sim de uma molécula de DNA, tá? Bom, letra A, exclusivamente um DNA? É exclusivo um DNA por conta da timina. E a seta representa a ponte de hidrogênio? Bem, eu acabei de falar para vocês que sim, tá? As bases nitrogenadas, né? Eu tenho uma base aqui, representada pela adenina, e outra base aqui representada pela timina. Elas são ligadas umas às outras pelas pontes de hidrogênio,
Bom, de qualquer maneira, vamos ver as outras alternativas. É exclusivamente um RNA? Não, de jeito nenhum, porque o RNA ele teria que ter aqui um uracil ou uracila, tá? No caso, não é. DNA ou RNA? Não, não é RNA, não tem essa possibilidade. Exclusivamente DNA? Bem, até aqui sim. Ligação covalente apolar? Bom, isso não existe em moléculas de DNA nem RNA, tá? Completamente errado. Exclusivamente RNA? Não, também. Tá? Então é a letra A, alternativa correta da questão 6.